Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. A conversa estava tão boa no último programa que continuamos com a nossa convidada, Conceição Oliveira, que é blogueira do blog Maria Fro, que é historiadora, educadora. No último programa, nós conversávamos sobre a democratização dos meios de comunicação. E agora, Conceição, vamos falar um pouco da juventude, desse desencanto que hoje existe no nosso jovem com a política, com a participação naquilo que é coletivo. Eu observo cada vez menos o jovem vem para os debates coletivos, filia ao seu sindicato, participa de ações coletivas. O que está acontecendo, na sua opinião? Eu acho que a gente está vendo uma crise institucional. Ela não é só mineira, não é só brasileira, ela é internacional. Mas ele está desencantado não é com qualquer política, ele está desencantado com a política institucional, essa política da representação partidária dos sindicatos. Eu acho que a gente está vivendo uma crise aí e precisa se refazer dessa crise, porque eu não consigo ver um campo de luta efetiva fora dos partidos, né, fora dessa instituição, a não ser quando a gente vai para períodos aí históricos de revolução, enfim, de quebra de ordem, de construção de uma nova ordem, ou então um outro lado pior, né, que a gente já viveu aí, de golpes e de silenciamento. Mas eu acho que, assim, o que a gente vê na juventude, ela tem até vontade, tem um movimento aí com vontade de participar, tal, mas ela precisa de uma mediação, né? A gente precisa, no mundo adulto, também entender que eles têm anseio, que eles têm sonhos, que eles têm pressa, muitas vezes, e que eles não têm, às vezes, memória, né? A gente estava falando de uma mídia concentrada, que ela não tem nenhum interesse de construir essa cidadania, essa noção de memória, essa noção do como é importante viver num país com estabilidade, num país que já passou por longo tempo de governos autoritários, né, que tem uma longa história de pouca cidadania. Nossa construção democrática ela é muito recente e ela é muito jovem. Então, assim, tudo isso e a criminalização que a gente vê também nessa mídia da política faz com que aquele mais jovem ache que todo e qualquer político não presta, toda e qualquer organização não presta. Então, assim, a primeira tendência é negar. Mas esse grupo está aí em disputa. A gente precisa entender que ele também é um sujeito político, que de alguma maneira ele faz, seja nos coletivos, seja de modo cultural, você tem muito isso acontecendo nas periferias das grandes cidades, né? Tem demandas que são muito comuns, né? A mobilidade urbana, a falta de espaço público para exercer essa coisa dinâmica e cheia de energia da juventude. A gente também não tem no mundo capitalizado, onde os espaços são cada vez mais privatizados. Então, tudo isso é espaço de luta dessa juventude. Ela tem pautas próprias, a gente também precisa entender isso e ouvi-los. Hoje, eu acho que, por exemplo, agora recentemente o decreto da presidenta Dilma de participação social tem um pouco a ver com isso, de ouvir um pouco mais isso, de ouvir um pouco mais junho, né, de ampliar esses canais de participação. Mas outras instituições estão tentando fazer isso. Eu acho que eles só querem dar a cara também deles para a política, né? O desencanto é com essa política meio velha enferrujada que a gente precisa também dar uma sacudida. Todo mundo está desencantado com essa política, não é só a juventude. E qual que é o papel do professor com essa juventude numa sociedade cada vez mais consumista? Eu acho que é fundamental, eu acho que ser educador é um desafio completo, perene, eterno, né? Porque a gente forma gerações futuras. O que a gente vai ter no futuro na sociedade, boa parte disso passou na mão do professor. E aí eu estou falando daquele professor que tem isso como compromisso, né? Que ele sabe que, para além de levar informação, de ensinar conceito, ele também
tem uma obrigação profissional de ensinar valores e atitudes cidadãs para esse indivíduo em formação. E o professor ele precisa pegar, por mais que tenha problemas, né, a categoria, por mais que alguns governos depauperizem essa categoria, superexplorem, etc. e tal, quem está no campo da educação não pode abrir mão da formação, né? Então, esse professor precisa saber que ele é parte, né, de uma sociedade formadora. Óbvio, nem todo professor, toda a formação da sociedade não está na mão só do professor, se forma de diferentes formas. A gente cria sujeitos machistas ou homofóbicos também dentro de casa, também pela televisão, né? O professor não pode também receber toda a dor do mundo, mas aquilo que ele tem de compromisso, ele não pode abrir mão. Né? Ele é um sujeito que tem condições de, primeiro, porque ele está num campo da autoridade, num lugar da autoridade, ele está num lugar do campo de afeto, na relação que ele estabelece com aquele grupo que ele segue durante tanto tempo, durante longo período do dia. Então, ele é um sujeito importante. Se ele tem legitimidade, se ele tem compromisso, ele é transformador nisso, para criar um cidadão e um sujeito mais solidário, né? Mais preocupado com valores humanistas e menos preocupado em ir para o shopping e usar a marca XYZ e achar que ele é melhor ou pior que alguém porque ele tem ou deixou de ter alguma coisa, né, que se possa comprar. A formação, o ser estar no mundo, ele é uma construção e muito própria. Você não compra em nenhum lugar. Não tem onde vender isso. Ser um bom cidadão não está à venda. Para finalizarmos, Conceição, como é ser blogueira, progressista, feminista, nessa conjuntura aí de tantas disputas que nós vivemos? Eu acho que é quase uma necessidade para mim, né? Exercer o direito da liberdade de expressão, para mim é um valor, assim, quase como respirar. Né? Eu vejo todos os dias coisas que desdizem, brigam com o fato, né? Nas TVs, nos jornais, assim, o pouco jornalismo que existe. E eu vejo melhorias expressivas nesse país e não consigo ver a cobertura e ficar alheia a isso. E mais, eu acho que como educador você também tem um trabalho de formação quando você escreve, quando você se posiciona na rede, com as escolhas que você faz, com aquilo que você abraça ou com aquilo que você rejeita. Eu tenho um monte de jovens na minha rede. É engraçado, a minha rede não é uma rede de velharia, não. Ela tem bastante meninos da universidade, tem meninos da idade da minha filha. É engraçado, às vezes alguns dos meus textos é lido, algum professor leva, enfim. E aí, quando eles descobrem que a Marina é minha filha, eu falo assim, você é filha da Maria Fro, é engraçado. Ela tem um pouco de orgulho, assim, da mãe blogueira, né, que às vezes dialoga mais próximo com os amigos que ela mesma, que é mais tímida. Eu acho que todo mundo que tem um pouco de consciência política, um compromisso com esse país, né? E quando eu digo compromisso com esse país, significa compromisso com os avanços desse país, com a inclusão de uma Argentina, com uma efetiva melhora em resultados do IDH, com o aumento da alfabetização de crianças de 6 a 15 anos, né, que você consegue ver em dados concretos do IBGE. Enfim, quem tem compromisso com um país, né, que as pessoas tenham mais direitos, né, que mais gente tenha mais direito, que seja menos concentrado, precisa falar, precisa exercer o mínimo de espaço que a gente tem, que hoje está nas redes sociais, está na blogosfera. Então, meu papel como mulher, como ativista, como alguém que combate o machismo, que combate a homofobia, que combate a concentração da mídia, é me expressar, me posicionar o tempo inteiro, não abrir, óbvio, né, com coerência, com algum conhecimento em cima do que está falando, não sair só, porque a gente também tem um lado aí ruim, que é esse opinativo para tudo quanto é lado, sem muita propriedade. Claro, estou falando de se posicionar com propriedade, com algum conhecimento de causa, né?
tomar um lado, sim, mas não entrar, né, nesse jogo de amo, odeio e tal. Quer dizer, a gente está falando aqui de um espaço de construção mesmo da cidadania. E eu acho que a rede, ela pode ser isso. Mesmo nesse mundo meio oba-oba, meio fla-flu, a gente pode se posicionar, escrever com alguma clareza, tentar argumentar, enfim. Isso faz uma diferença, tem feito uma diferença. Você teve a oportunidade de participar de um bate-papo com a Conceição Maria Fro. Agradeço muito a oportunidade Obrigada dessa conversa. pelo convite. Discutimos questões importantes, como a questão da democratização dos meios de comunicação e do nosso papel enquanto educadores, como a juventude. Como você disse, né, a juventude é aquilo que a sociedade vai formá-la. Então, nós também somos responsáveis por essa sociedade e por essa juventude. Muito obrigada pela sua presença e a sua participação. Muito obrigada.